boa tarde a todos presentes, então. Eu sou a farmacêutica Zelma Padilha, diretora secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e aqui represento, neste momento, todos os nossos diretores e a autarquia. Iniciando nosso segundo dia de palestra, na 11ª Semana do Farmacêutico, promovida pela autarquia entre os dias 19 e 23 de setembro, com o tema Somando Experiências, Multiplicando Saúde. Falaremos hoje, então, sobre a síndrome pós-Covid. Antes de continuar, quero desejar a todos hoje um feliz Dia do Gaúcho. Aqueles que não são gaúchos e que estão aqui conosco, um forte abraço gaúcho para vocês. À medida que a pandemia evoluiu, observou-se que as pessoas que sofreram Covid-19 adquiriram maior risco de desenvolver comprometimento cognitivo. Embora o Covid seja uma doença respiratória primária, sabe-se que ela pode afetar o cérebro e prejudicar a função cognitiva, como a memória e capacidade de pensamento. Quando esses sintomas perduram além da doença, dizemos que a pessoa experimenta Covid longa. Dito isso, a palestra desta tarde foi construída com o objetivo de entender como lidar com as manifestações da Covid longa. Para isso, convidamos farmacêuticos Débora Guerini e Lisandro Borges. A mediação será de responsabilidade do farmacêutico especialista em farmácia clínica e prescrição farmacêutica pela UBRA, Vinícius Schmidt. Vinícius também é coordenador da assistência farmacêutica do município de Osório. Agradeço a todos pela presença nesta tarde, em especial aos farmacêuticos Débora e Lisandro e Vinícius por aceitarem o nosso convite em compartilhar os seus conhecimentos conosco. A Débora e o Lisandro, na sua palestra, eles se apresentam para vocês. Antes de darmos início ao evento, gostaria de comunicar alguns recados importantes. Informo que a emissão do certificado só será efetuada mediante a realização de um questionário ao final do evento. Todos os participantes terão um prazo de 10 minutos para concluir o teste. Pedimos também que todos fiquem com o seu microfone desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, abriremos espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido, o encerramento do palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar ou também escrever a sua pergunta ali no chat. Seguiremos a ordem da manifestação. Desejo a todos uma excelente palestra, uma excelente oportunidade de conhecer mais e de trocar também conhecimento. Muito obrigada aos nossos palestrantes. Para nós aqui um feriado, agradeço a todos que estão aqui também, nós estamos com quase 100 aqui na sala, num dia bonito aqui, feriado, então isso mostra nosso comprometimento em conhecer mais, em saber mais e trocar experiências. Então, Vinícius, é contigo. Obrigado, Zelma. Igualmente, pessoal, uma boa tarde a todos. A gente está aqui, para nós gaúchos, aqui no meio de um feriado, né? Mas isso não nos impede de estar aqui colaborando e com os colegas para melhorar a capacitação de todo mundo, para enfrentar esses diversos problemas que a gente tem que encarar aí na nossa vida. Bom, vamos começar os serviços de hoje de tarde, então, com a palestra do Síndrome Pós-Covid. Eu vou apresentar para vocês a primeira palestrante da tarde, tá? É a Débora Guerini. Ela possui graduação em farmácia, com ênfase em farmácia industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2010. É mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e Bioquímica da URGS, tendo feito parte do seu doutorado na Université de Lausanne, na Suíça, em 2016. Atualmente é pós-doutoranda e professora colaboradora do Departamento de Bioquímica da URGS e do PPG Ciências Biológicas e Bioquímica.
É bolsista de pesquisa financiada pela Alzheimer's Association, atuando em projeto que visa determinar biomarcadores de reatividade astrocitária em pacientes críticos e mecanismos celulares em modelos in vitro. Débora, seja bem-vinda, te passo a palavra, lembrando que cada palestrante tem 20 minutos para explanar sua apresentação, e daí depois a gente abre para as dúvidas das pessoas que se inscreverem. Oi, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Boa tarde, estamos ouvindo, Débora. Tá bem, então. Quero iniciar agradecendo muito ao CRF por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um prazer, né, estar aqui entre colegas farmacêuticos e farmacêuticas aí de todo o Brasil, aprendendo e discutindo muito com vocês. Então, realmente, muito feliz e orgulhosa de estar aqui. Vamos ver, tá direitinho a apresentação para vocês? Sim. Sim, deu certo. Tá certo, então. Bom, como o Vinícius me apresentou antes, né, meu nome é Débora, sou bolsista de pesquisa, agora atualmente financiada pela Alzheimer's Association, então atuando tanto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quanto em breve no Instituto do Cérebro da PUC. Venho trabalhando com Covid desde o começo da pandemia, porque foi algo que nos arrastou, né, o pessoal da pesquisa, assim, foi meio que sugado para esse novo tópico de pesquisa, era algo que eu jamais tinha pensado em trabalhar, infecções virais. Então, pelas circunstâncias, né, a gente acabou tendo que se reinventar ao longo desses 2 anos de pandemia e teve que acabar, então, também, de alguma forma, tentando contribuir, né, para o entendimento dessa doença que tanto impacto causou na nossa vida, né. Eu venho atuando, então, em projetos de Covid agudo há 2 anos, desde o começo da pandemia, mais ou menos, e recentemente também nós recebemos um outro financiamento, também da Alzheimer's Association, ali no nosso laboratório de pesquisa, para estudar os efeitos da Covid longa. Então, mais para o fim da palestra, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse novo projeto para vocês. Então, se a gente for pensar, qual é de fato a definição da Covid longa, né? Ela é caracterizada, de acordo com a OMS, como uma desordem em que há alteração de um ou mais sistemas do corpo, sendo que essas alterações não existiam antes da Covid, né? O indivíduo não apresentava aqueles sintomas anteriormente à Covid e passa a apresentar após a infecção, sem que haja uma outra explicação ou causa que melhor explique aquela alteração que ele passou a apresentar após a Covid. Né? Então, a gente tem aqui, esse artigo, ele foi um dos primeiros que começou a estudar e a tentar explicar um pouco melhor, né, a Covid longa, e a gente tem aqui esse curso temporal dos efeitos da Covid, deixa eu botar, achei que eu ia ter o pointer aqui, mas eu não tenho. Então, a gente tem aqui, né, num tempo anterior à doença, né, a gente tem aqui uma detecção improvável, a pessoa não está contaminada, a partir do momento, então, que ela se contamina, né, e começa a, então, desenvolver aquela infecção, a gente vai passar a ter um PCR positivo, né, a gente vai ter uma faixa ali de tempo em que aquela pessoa vai estar positiva, podendo ser dosada essa positividade de forma clínica, de forma diagnóstica, né. Isso é importante para a gente entender um pouco também a definição da Covid longa. Nesse estado aqui, a gente tem, então, como determinar a pessoa com Covid, e passado um certo período de tempo, o organismo, né, da maior parte das pessoas, apesar que a gente sabe que isso não é uma regra, há pessoas que passam meses com PCR positivo, mas não é uma regra. Então, a partir de um certo período de tempo, as pessoas param de ser positivas no PCR, mas elas seguem manifestando algum problema, né, e os problemas mais diversos, há uma grande gama de efeitos, né, que a Covid pode, então, realmente desencadear no organismo da pessoa e que nem sempre esses efeitos vão aparecer aqui no momento da positividade do PCR, no momento da positividade da infecção, né? Então, mesmo que a pessoa aqui se cure da infecção,
ela muitas vezes vai experienciar esses efeitos que nós vamos discutir aqui, tá? E estima-se, então, que a partir da 12ª semana de efeitos, né, residuais ou novos efeitos surgidos após essa infecção, a gente tem, então, a caracterização realmente da COVID longa, né? Então, o que caracteriza, de fato, a COVID longa? Na verdade, são vários diferentes problemas que as pessoas podem desenvolver, inclusive algumas pessoas desenvolvem alguns e outras pessoas desenvolvem outros efeitos completamente diferentes, e isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Esses efeitos eles podem durar semanas, meses ou mais. Quem sabe ano que vem estaremos ainda discutindo a COVID longa, indo para o seu 3º ano, né, de ocorrência em algumas pessoas. Então, por se tratar de uma doença nova, de uma condição, né, uma desordem nova, a gente ainda não sabe qual é o tempo total de duração desses efeitos e se em algum momento eles vão de fato se resolverem positivamente, né? Se as pessoas vão ficar completamente livres desses efeitos. E importante ressaltar, conforme eu falei antes, né? A COVID longa, ela não tem um teste diagnóstico. Então, na verdade, é um conjunto de situações, de eventos que aconteceram na vida daquela pessoa que levam a crer que aqueles efeitos que ela está experienciando sejam, de fato, decorrentes da COVID. Mas, ao contrário do que a gente viu ali no slide anterior, que a gente tinha aquela janela de positividade do PCR, né? Aqui na COVID longa a gente já não tem essa positividade e a gente ainda não tem um outro teste diagnóstico. Então, isso é importante também a gente considerar, porque a gente sabe que diagnóstico das doenças, especialmente essas mais novas, que vêm sendo caracterizadas nos últimos tempos, eles muitas vezes podem ser controversos, pode ter muita discussão em cima, mas eles são muito necessários, sim, da gente ter uma definição adequada do que o indivíduo está experienciando, né, para que seja dado um encaminhamento adequado e um tratamento adequado para aquela condição, tá? Então, esses problemas de saúde, eles podem compreender, né, dificuldade de pensamento e concentração, aquela famosa brain fog, né, que a gente ouve falar, ou névoa mental, em que a pessoa não consegue mais desempenhar funções, às vezes simples, ou também funções bem complexas mentais, sem ter um esforço muito grande, ou não conseguem desempenhar realmente de forma nenhuma, né? A gente tem, então, o cansaço ou fadiga debilitantes, né? Diferentemente do que a pessoa, atividades que a pessoa conseguia fazer antes e agora ela já não consegue mais o mesmo desempenho, porque realmente ela se cansa muito, ela tem essa fadiga muito intensa. A gente vai ter também alterações de gosto e cheiro, né, que envolvem diretamente ali essa parte sensorial ligada ao prazer, né, o prazer de desfrutar de uma refeição, por exemplo, depende muito da gente conseguir, né, perceber os sabores e aromas, e isso pode ficar impactado a longo prazo na COVID. Dificuldades respiratórias, né, perda de fôlego também, um evento que acontece bastante. Sintomas de depressão e ansiedade, né, sintomas neuropsiquiátricos, eles são bastante presentes na COVID longa, e nós vamos discutir um pouquinho mais depois também. Os distúrbios do sono, né, são muito impactantes na qualidade de vida do indivíduo, que não permitem, né, o descanso e o refazimento. Chega o outro dia, precisa trabalhar com suas atividades, não conseguiu dormir direito, né, devido à insônia, então também está bem presente na COVID longa. A dor torácica, né, dor no peito, que a gente chama, também bastante debilitante, e a tosse contínua, né, que é também uma característica presente tanto na COVID mais aguda quanto na COVID longa, tem sido observada, né. Então, aqui a gente tem também de fazer sempre uma grande ressalva entre aquele paciente que foi hospitalizado e requereu um suporte médico, uma intervenção médica, um suporte ventilatório, né, uma hospitalização mais complexa, diferir ele daquele paciente que teve a COVID mais simples, né, mais leve, mais branda, de leve a moderada, ficou mais em casa, sendo cuidado pela família, ou, enfim, amigos. Então, essas duas condições,
elas parecem diferir muito, né, durante o quadro da Covid aguda, mas a gente já tem uma ideia, pelos relatos da literatura, que mesmo as pessoas tendo a Covid muito branda, mesmo assim elas também têm uma grande chance de desenvolver esses efeitos da Covid longa, né? Então, muitas vezes a gente vai ver extensos estudos realizados com os pacientes em cuidado crítico, né, em pacientes que foram internados em UTI, continuam tendo um segmento ao longo do tempo. A maioria dos estudos, no caso, que eu encontrei, são referentes a esses pacientes, mas a gente tem que pensar que a COVID, ela, em sua maioria, ela atingiu muito mais pessoas de forma leve, né, de forma leve a moderada. Então, essa ampla gama de pessoas que foram cometidas de forma leve, elas podem muitas vezes ser negligenciadas em seus sintomas, né, e elas podem, lá adiante, podem constituir um grupo muito grande de pessoas também que venham a ter essas manifestações da Covid longa, né, então temos que estar atentos a isso. Então, a gente tem aqui, em 2011, a gente tem esse artigo publicado na Critical Care Medicine, em que já foi observado que, após 3 meses da infecção, né, por Covid, foi observado já uma alteração cognitiva em cerca de 13% dos indivíduos. Foi realizado aquele teste EQ5D, que é um teste de qualidade de vida relacionado aos cuidados de saúde, né? Então, esse teste, ele testa, na verdade, no indivíduo 5 domínios, que é a mobilidade, a dor e o desconforto, a capacidade de autocuidado, né? A capacidade de realizar suas atividades usuais e a ansiedade e a depressão, né? E em todos esses domínios aqui de qualidade de vida, a gente observou que em apenas 3 meses, né, a gente tinha uma grande quantidade de indivíduos apresentando, então, pior qualidade de vida em relação a esses domínios. E a gente tinha também aqui uma grande quantidade de pessoas com características daquele transtorno de estresse pós-traumático e com características de insônia severa também, impactando, né, corroborando ainda mais essas evidências do impacto da Covid na qualidade de vida, mesmo após a resolução da infecção. A seguir, a gente tem um artigo aqui do JAMA, né, do JAMA publicado agora esse ano, que trouxe também essas evidências de efeitos negativos, de efeitos da Covid longa, né, nos pacientes após 1 ano da hospitalização, e aqui quero reforçar também que tanto o estudo anterior, quanto este, quanto o próximo que eu vou mostrar, também foram realizados em indivíduos que tiveram cuidado crítico, né, que foram realmente bastante impactados pela Covid. Então, a gente tem aqui sintomas físicos bastante presentes nos indivíduos mesmo após 1 ano da alta, né, da UTI. A gente vai ter sintomas mentais bastante presentes, escala de ansiedade sendo testada, de depressão sendo testada, uma grande quantidade de indivíduos pontuando muito nessas escalas, sintomas cognitivos bastante afetados também. Então, tudo isso, né, contribuindo para uma resolução muito mais lenta desse quadro da Covid, né, que a gente inicialmente esperava que seria como um evento viral, gripal, em que a pessoa fica alguns dias debilitada, e após a resolução, né, daquela suposta gripe, a gente tem, então, a vida normal continuando. E, aparentemente, para muitas pessoas não é isso que acontece, né. Depois a gente tem um artigo aqui que saiu muito recentemente, foi publicado nesse ano, aqui na Lancet Respiratory Medicine, em que identificou que cerca de 65% dos indivíduos após 2 anos da infecção por Covid apresentam algum sintoma negativo relacionado à Covid longa, tá? Muitos apresentam dificuldades com sono, muitos apresentam fadiga, aí já uma quantidade um pouco menor apresenta, né, perda de cabelo, dores nas articulações, a própria tosse, mialgia, dores diversas, né, e novamente, se nós observarmos aqui aquela escala de qualidade de vida que eu mencionei anteriormente,
a gente vê essas pessoas pontuando muito nessa escala no sentido negativo, né? Então, determinando que, de fato, esses sintomas que ficaram após a resolução da infecção, mesmo 2 anos após a infecção, esses sintomas impactam negativamente e pioram muito a qualidade de vida dos indivíduos. Desse mesmo artigo aqui que eu mencionei agora anteriormente, a gente tem essas escalas aqui que demonstram os principais fatores de risco, né, para cada um dos problemas. Assim, eu tinha 4 lá no artigo, eu trouxe só 2 aqui para mostrar para vocês. Então, chances do desenvolvimento de Covid longa parecem ser mais significativos em mulheres. Mulheres parecem ser mais impactadas, né, pela Covid longa, fumantes. Pessoas que tiveram a doença no seu nível mais severo também parecem ser mais impactadas. E se a gente for olhar aqui a escala de ansiedade ou depressão, novamente nós temos as mulheres, né, com mais chance de pontuarem mais nessas escalas, e pessoas que novamente foram, então, acometidos pela Covid mais grave, né, pela forma mais impactante na saúde da pessoa, da doença, né. Então, esse artigo aqui, ele nos traz essa informação, né, principalmente mulheres, principalmente pessoas com a Covid muito grave. Desculpa que eu esqueci de citar aqui em cima, a gente tem a idade também como um fator bem importante, que é bem determinante aqui para a gente desenvolver a Covid longa, mas que já na escala de depressão e ansiedade aqui não se mostrou significativo, né. Então, cuidado, né, o cuidado dessas pessoas daqui em diante, mesmo neste momento em que nós estamos, a maior parte das pessoas está vacinada, né, mas a gente sabe que ainda acabam acontecendo casos graves de Covid e a gente precisa ter o maior cuidado, maior atenção com essas pessoas, principalmente desses grupos maiores de risco, né. Se nós formos pensar mais especificamente em sintomas neuropsiquiátricos, a gente tem esse artigo aqui, que é uma revisão sistemática com meta-análise, que mostra que a gente tem predominantemente sintomas de insônia, fadiga e impacto cognitivo nesses indivíduos. Depois, um pouquinho menor quantidade, né, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Aqui foram analisados, né, 51 estudos nessa meta-análise. Então, a gente vê que as informações, elas vão apontando, né, para mais ou menos todas para o mesmo lugar, né, para as mesmas condições que temos que ter cuidado, as mesmas condições que as pessoas têm a maior, realmente, probabilidade de desenvolver na Covid longa. Né? Então, como esses sintomas neuropsiquiátricos, eles são bastante prevalentes, a gente precisa pensar um pouquinho no envolvimento das células cerebrais para tentar entender eles um pouco melhor, né? E aí a gente tem que lembrar aqui que o nosso cérebro, ele é composto por muitos tipos celulares, né? Ele é o que de mais complexo existe no universo conhecido pelos humanos até hoje, é o nosso cérebro, né? Então, o seu funcionamento, ele com certeza não é nada simples. E para o seu funcionamento ser adequado, a gente precisa de diversos tipos celulares, todos fazendo a sua função, né, da melhor forma possível, para a gente ser saudável. Se a gente for pegar assim, tá, né, as células que estão em maior quantidade, que desempenham as funções mais conhecidas e talvez importantes até, a gente tem então 4 tipos celulares aqui atuando em conjunto de forma muito organizada, de forma muito precisa, para que tudo que a gente faz, a gente possa fazer. Né? Tanto eu aqui, sentada, pensando com milissegundos de antecedência nas minhas próximas palavras, passando slide, falando com vocês, quanto vocês aí, né, fazendo suas atividades, ou assistindo a palestra e ouvindo a minha voz. Então, tanto eu quanto vocês estamos gastando muitíssima energia para manter todo o nosso sistema funcionando adequadamente. E a gente tem aqui diferentes funções dessas células cerebrais que fazem com que esse sistema funcione direitinho, né? A gente tem aqui os neurônios, né, que são as células mais famosas, são as estrelinhas, né? E durante muito tempo eles foram considerados como as únicas células importantes do cérebro.
Mas atualmente a gente sabe que sem todo o suporte dessas outras células cerebrais, eles não poderiam fazer nada, né? Então, na verdade, essa importância neuronal, a gente acredita que ela é um pouco assim superestimada às vezes. Então, para os neurônios poderem se comunicar de maneira bem eficaz, a gente vai ter os oligodendrócitos mineralizando os axônios, né, permitindo com que as mensagens cheguem rapidamente entre as diferentes regiões cerebrais. E os oligodendrócitos também têm uma função trófica bastante importante. A gente tem a microglia aqui, que é a nossa célula imune de defesa, né, presente lá no cérebro, a gente chama ela, inclusive, de macrófago tecidual, e ela vai ter um papel bem importante em fagocitar todas as moléculas que não são mais necessárias para o nosso cérebro funcionar, inclusive sinapses que não estão mais em uso, né, que a gente possa realmente desprezar. E a gente vai ter aqui astrócitos, se vocês virem aqui, eles são os únicos abraçando o vaso sanguíneo, né? Os astrócitos são as células que eu estudo ao longo da minha formação, e eles têm várias funções importantes aqui para permitir com que todo esse sistema possa funcionar direitinho, né? Eles fazem toda a parte do metabolismo energético cerebral acontecer, eles produzem diversas moléculas de comunicação entre as células, de proteção redox, eles fazem a parte toda desse cuidado aqui com a vasculatura cerebral, ou seja, eles estão sempre bem atentos ao que está acontecendo lá na periferia, e a gente tem que lembrar que a Covid ela é uma doença inicialmente, né, respiratória, que promove uma situação muito adversa perifericamente, digamos, fora do cérebro, né, o sentido que eu quero dar para perifericamente. Então, a gente tem que pensar que tudo isso que está acontecendo lá no pulmão, que o vírus está causando no indivíduo, os astrócitos aqui no nosso cérebro são os primeiros a ficarem sabendo. Eles são realmente os que estão cuidando de toda essa vasculatura cerebral e coordenando o que acontece lá dentro do cérebro em relação ao que está acontecendo lá na periferia, tá? E aí a gente teve, então, um estudo publicado agora recentemente por um grupo da Unicamp, né, que é um estudo muito interessante, onde eles mostram que a replicação do SARS-CoV-2 no cérebro, ela acontece e ela se dá predominantemente aqui nos astrócitos, né, a gente está marcando aqui eles com GFAP, porque é a principal proteína do citoesqueleto dos astrócitos. E isso é muito superior em relação à produção, à replicação viral nos neurônios, em relação à replicação viral na microglia e nas demais células que constituem o cérebro, né? Então, faz sentido aqui que essas células que estão cuidando da nossa vasculatura estão com constante contato com o ambiente externo do cérebro também, e elas sejam bastante afetadas. E nessa imagem bonita aqui que a gente está vendo como se fosse uma estrelinha, né, amarelinha aqui, a gente está mostrando, então, eles estão mostrando, então, no cérebro de pacientes falecidos por Covid, que a marcação para a proteína spike do vírus, para o RNA do vírus e para essa proteína que caracteriza os astrócitos, aqui a GFAP, ela está se sobrepondo, né? Essas marcações todas estão se sobrepondo, e isso é uma grande evidência para nós de que os astrócitos, eles são grandemente impactados na Covid. Então, por isso a gente está, nosso grupo de pesquisa, ele está propondo um artigo, que é uma hipótese médica, né, que visa sugerir que os efeitos da Covid, os efeitos cerebrais centrais da Covid, eles são grandemente mediados aqui por reatividade astrocitária, devido ao efeito inflamatório, tanto periférico quanto central, que esse vírus possa causar. Né? E a gente tem suporte já da literatura para essa hipótese, inclusive nós já publicamos um outro artigo em que fizemos uma análise dos achados de um grupo francês, em que esse grupo mostrou que o cérebro de pacientes com Covid longa, algumas semanas após a infecção, né, por Covid, o cérebro dos indivíduos permanecia ainda hipometabólico, né? Aqui a gente está vendo uma imagem de tomografia por emissão de pósitrons, que utilizou glicose radioativa, e isso a gente tem parâmetros de indivíduos saudáveis, né, para comparar, claro, pareados por idade e sexo, e a gente pode ver que no indivíduo, semanas após a infecção por Covid, algumas regiões bem importantes do cérebro estão com o seu metabolismo impactado negativamente. Entre essas regiões, eles observaram regiões do hipocampo,
que é uma estrutura cerebral, fica lá no meio do nosso cérebro e tem um forte papel no armazenamento das memórias e no aprendizado de novas coisas, novas atividades, novas informações. Tá? Então, isso são achados muito preocupantes e muito importantes para a gente entender melhor, para a gente conseguir combater esse problema da Covid longa. Né? Neste outro artigo aqui, foi publicado também este ano, esse artigo foi publicado numa revista chamada Brain, que é uma revista extremamente rigorosa, né, que traz informações muito relevantes para a literatura. Aqui eles viram que nos cérebros dos pacientes falecidos por Covid, eles observaram aqui uma grande quantidade de microglia ao redor de processos neuronais. Todas essas marcações aqui mais escurinhas são microglias ativadas, estavam então fagocitando processos neuronais, e eles quantificaram isso e viram aqui que no cérebro dos indivíduos com Covid, essa neuronofagia aqui, ela era bastante exacerbada em relação aos controles, e que ela se dava predominantemente na região do romboencéfalo, que é o hindbrain, que é uma região cerebral em que a gente tem um controle autonômico de processos automáticos, né? Como, por exemplo, o próprio controle da nossa respiração e o controle do ciclo de sono-vigília, né? Então, tudo a ver com o que a gente vem observando também nos pacientes após, né, o término da infecção, a gente continua vendo essas funções impactadas, e isso pode se dar, então, devido às mudanças celulares, à citotoxicidade celular deflagrada por essa infecção viral. Né? Débora, Sim. 5 minutinhos para tu concluir, pode ser? Claro, já estou no penúltimo slide. Ok. Deixa o pesquisador falando, fala a tarde inteira, né? Mas já estou terminando, prometo. E esse outro artigo que eu trouxe também, ele foi publicado na revista Cell, recentemente, e ele, então, tentou descobrir molecularmente o que estava acontecendo para essas microglias aqui estarem mais ativadas, estarem fagocitando mais, estarem causando perturbação no sistema e morte neuronal. Né? Então, a gente sabe que a COVID ela é uma doença bastante impactante na parte inflamatória do corpo, né? A gente tem as chamadas tempestades de citocinas nas partes mais iniciais da doença, e isso frequentemente é seguido de uma imunossupressão automática que o organismo da pessoa realiza. Então, alguns estudos indicam que há imunossupressão, outros estudos indicam que há tempestade de citocinas, mas de qualquer forma tem uma perturbação inflamatória muito, muito, muito grande, né? Muito grave. E esses autores aqui, eles identificaram, então, que tem alterações de matéria branca, né, aquela parte mielinada dos axônios neuronais, tem reatividade microglial, com redução do número de oligodendrócitos e de axônios mielinizados, e também uma redução na neurogênese hipocampal. Né? Então, eles observaram aqui, isso tudo que eu estou falando são modelos animais, tá, pessoal? Que é bem importante para a gente entender mecanisticamente o que está acontecendo. Aqui eles viram numa região hipocampal 7 semanas após a infecção, que os números de microglia aqui, eles eram, após uma infecção branda por Covid nesses animaizinhos, os números de microglia, eles eram alterados, e os números de precursores neuronais, eles eram significativamente reduzidos. Também, o que casa bastante com esse outro estudo aqui, que foi feito por outro grupo, que foi publicado separado. E eles atribuem esses problemas inflamatórios aqui de hiperativação microglial e redução de conteúdo neuronal em grande parte à presença dessa citocina CCL11, né, que então, faz parte daquele grupo de moléculas liberadas quando a inflamação está muito alta, né. Então, essa CCL11 parece ser bem importante aqui, parece estar mediando esse processo. Não trouxe todos os gráficos, porque ia ficar realmente muito longo. Mas isso também se corrobora aqui na presença alterada dessa citocina em indivíduos, no plasma de indivíduos que têm essa chamada brain fog, né, ou essa névoa mental que impede o raciocínio e o desempenho das funções normais. Então,
Né, como conclusão, a gente vem falando, então, das diferentes ondas da pandemia, né, e a Covid longa, ela parece ser, então, uma quarta onda, ou talvez, né, vai perdurar mais do que apenas uma onda, pode ser efeitos muito deletérios a longo prazo, que são aqueles problemas psiquiátricos, doenças mentais, problemas econômicos, todos decorrentes, né, desse período tão crítico que nós vivemos. Então, as medidas para a gente combater isso seria realmente fomentar um melhor entendimento da Covid longa, né? Agora, esses últimos estudos que eu mostrei para vocês estão saindo, estão nos dando um pouco mais de entendimento mecanístico, porque provavelmente é só entendendo o mecanismo que a gente vai conseguir atuar, né? Contra-atacar essa condição e restaurar a qualidade de vida, melhorar a situação desses indivíduos. Deve haver atenção e monitoramento de pacientes que tiverem Covid, isso seria bem importante através de projetos de pesquisa e políticas públicas. E a gente precisa ter sempre em mente que a gente precisa manter um olhar atento aos idosos, pois os idosos são um grupo de risco muito importante, muito sensível pelas próprias alterações da idade, né? Eles são realmente um grupo em que a gente pode prestar muita atenção, fornecer muito suporte para que a qualidade de vida deles não caia. Tá certo, pessoal? Agradeço muito a atenção de todos vocês. Aqui estão os meus contatos. Em breve vamos estar recrutando, né, participantes de pesquisa para entender a Covid longa. Então, por favor, me contatem se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês gostariam de participar dos nossos estudos. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Débora, pela tua apresentação. Acho que foi bem esclarecedora, bem interessante, né? Principalmente pelo espectro diversificado, né, desses sintomas que acometem as pessoas que tiveram o Covid, né? O tempo de duração, que pode variar muito, né? Então, não tem como a gente ter não existe um método diagnóstico específico para ver se isso é uma Covid longa ou se não é. Sintomas Exato. que se confundem com muita coisa, né? Então, a importância da pesquisa e dos estudos para nos dar um norte, para a gente seguir isso, está cada vez mais claro, assim, né? Que a gente precisa de estudos que nos levem para saber até que caminho seguir, né? Para conseguir fazer esse tratamento desses sintomas que impactam diretamente, como tu falaste bem, na qualidade de vida das pessoas, né? Ela diminui consideravelmente em diversos fatores a qualidade de vida das pessoas que foram acometidas, né? Bom, Exatamente. mais uma Obrigada. vez te agradecendo pela presença e pelo teu tempo aqui, tá? Vamos dar seguimento agora, nosso segundo palestrante da tarde. Vou apresentar para vocês o professor Lisandro Borges. O professor Lisandro é bioquímico pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em análises clínicas e toxicológicas, também pela UFSM, mestre e doutor em bioquímica toxicológica pela UFSM, pós-doutorando em imunologia avançada na USP, educador em diabetes, membro do departamento de farmácia da SBD Nacional, atuou como chefe do laboratório HG-USM, tem vivência docente em 10 universidades particulares, atuou como coordenador em 5 pós-graduações na área de análises clínicas e farmácia, autor de 5 livros na área da saúde e revisor de editora científica, 30 artigos internacionais, 7 registros de softwares e uma patente. Atualmente é professora adjunto 4 da UFS, consultora ad hoc da FAPTEC de Sergipe, orientador, coordenador adjunto de mestrado em Gestão, Inovação e Tecnologias em Saúde, atua na Força Tarefa Covid-19 da UFS, na execução de análises clínicas, na detecção do SARS-CoV-2, membro do Comitê Técnico Científico do Governo do Estado de Sergipe. Professor Lisandro, um prazer tê-lo aqui com a gente, agradecendo a tua presença, e a palavra está contigo agora. Obrigado, Vinícius, obrigado ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, voltando mesmo que remotamente à minha terra, meus Pampas, né, minha terra natal, agora aqui em Sergipe já há 12 anos,
onde me assentei como um gaúcho importado, né? Nessa terra aqui que eu também amo muito, né? Aqui, Aracaju, Sergipe. E um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero ser breve e agradeço a minha precedente, né, doutora Débora, fez uma brilhante apresentação e espero poder, não chego aos pés dela, mas espero poder contribuir de alguma forma para brilhantar a tarde de hoje. Permitir, vou começar compartilhar minha tela, certo? Só preciso que vocês confirmem se vocês estão vendo. Tudo ok aí? Ainda não. E agora? Ainda não apareceu. De repente, encerra o compartilhamento de tela, abre primeiro a apresentação e inicia novamente o compartilhamento de tela aqui no Meet. Certo. E agora vocês estão vendo? É que não está iniciando o teu compartilhamento de tela. Você está clicando aqui em apresentar agora no Meet, E escolhendo... agora? Agora sim. Pronto. Estão me ouvindo bem e estão vendo bem lá, né? Perfeito. Ok, tudo certo. Perfeito. Então, o tema da nossa apresentação é dias intermináveis. Vamos abordar um pouquinho da síndrome pós-Covid-19. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Essa foi uma notícia de 26/2/2020, que a gente resgatou aqui. Era um homem de 61 anos, que morava em São Paulo e que tinha viajado para a Itália. Até aquele momento, a Covid para a gente era uma ilusão. Muita gente dizia que não iria chegar no Brasil devido ao clima tropical, que nós aqui éramos muito resistentes e que aqui o vírus não iria vingar, mas, no entanto, a gente viu que ele veio e veio para ficar. O novo coronavírus, o vírus causador da Covid-19, ele tem uma característica bem singular. Ele é uma estrutura basicamente simples, mas com características muito imunogênicas. Ele tem a proteína S, a proteína spike, que é a base dos complexos vacinais, tem as proteínas de envelope do tipo E, uma proteína de membrana do tipo N, e a proteína do núcleo capsídeo, a proteína N, que também se baseia a detecção dos antígenos. Essa é a equipe que nós formamos em maio de 2020, no dia que a gente se vacinou, quase um ano depois, e essa equipe continua com a gente até hoje, fazendo testes. Nós totalizamos já 180 mil testes, testamos as forças de saúde, as forças militares, testamos o corpo de bombeiros e testamos também o sistema prisional aqui em Sergipe, que tivemos uma morte também. Fizemos testagem nas feiras livres, testamos os policiais federais, os policiais rodoviários, e o trabalho foi árduo, foram 180 mil testes. Testamos também a comunidade indígena aqui em Sergipe, fazendo, então, um mapeamento total da nossa população. Qual a importância disso? A importância é entender melhor quem era o inimigo, do que se tratava o SARS-CoV-2. Como o próprio nome diz, ele é um coronavírus, porque ele tem uma estrutura similar a uma coroa. A taxa de letalidade, segundo o OMS, era 0,05 a 1%. Mas os hospitalizados, nós começamos a observar nos estudos, essa taxa aumentava em quase 17%. Hoje, a taxa de letalidade é 0,25%, é maior que a gripe. Então, não dá para dizer que a Covid-19 é uma gripe simples. Ela tem uma letalidade ainda superior à gripe. Portanto, ainda estamos frente à pandemia da Covid-19. As formas de contágio são respiratórias, orofecais, por fluidos, via placentária e pelo leite materno também. E os sintomas são clássicos, a gente já sabe muito bem isso, sintomas de uma síndrome gripal, com diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, com outros sintomas. Então, aquele termômetro nas escolas e no shopping, a gente sabe que as pessoas só faziam febre em 65% dos indivíduos. A 40 e poucos por cento desses indivíduos
não apresentavam sintoma febril, então passavam batido nesses points. O cansaço, a fraqueza, o mal-estar, o desconforto muscular, a perda do olfato paladar, bem característica nas cepas iniciais, na cepa alfa, na cepa beta, depois esse sintoma ele foi se diluindo com as novas cepas. A dor de garganta clássica, muito presente na Ômicron, garganta irritando e a dor de garganta são características da Ômicron, depois a gente vai falar mais sobre ela, e, claro, os sintomas respiratórios, que são principal causa-mortes. E aí sempre surge aquela pergunta, né? Da onde veio o vírus? A gente sabe que os coronavírus eles circulam nos animais há muitos anos, muitos séculos, propriamente dito. Os próprios pets têm vacina para coronavírus. Até naquela época, eu me lembro bem, pessoas foram nas clínicas veterinárias comprar vacina para o coronavírus. Mas se sabe-se que não teriam eficácia porque precisava ser do SARS-CoV-2. Nesse caso, as hipóteses são o salto do morcego diretamente para o ser humano, e aí houve uma mutação desse vírus para ele poder acometer a espécie humana, ou houve uma migração do BAT-SARS-CoV para o pangolim, que o pangolim também tem o seu SARS-CoV, gerando, então, nesse animal, o SARS-CoV-2, ou até outro hospedeiro intermediário, com uma adaptação evolutiva, gerando essa infecção no ser humano. O que se sabe é que ele veio para ficar e se adaptou muito bem. O diagnóstico se baseia, basicamente, na biologia molecular, o RT-PCR, no swab da nasofaringe. A orofaringe era muito utilizada no início, mas hoje está em desuso. Hoje o clássico é o swab na nasofaringe. Os testes antigênicos, que aí quem tiver a sua farmácia, ou trabalhar em farmácias que fizeram teste para Covid, fizeram esses testes. Hoje as grandes redes já dispõem até do PCR em 1 hora para diagnóstico da Covid-19, então para ver como o diagnóstico ele avançou, e o teste antigênico se baseia na detecção de nucleoproteínas do SARS-CoV-2. E, claro, no início da pandemia não se tinha recurso, os testes que tinham os testes combo, IgM e IgG, no cassetezinho só, e a pessoa, quando tinha o resultado detectável, a gente não fala positivo e negativo, a gente fala reagente e não reagente. Positivo e negativo parece que é a bateria, né? Então a gente fala reagente e não reagente. Quando o teste dava reagente no combo, a gente não sabia se a pessoa tinha tido contato, IgG, ou se a pessoa tinha tido contato recente, o IgM. Posteriormente, os testes rápidos eles evoluíram também. Então, se sabe que tem uma limitação tanto no PCR quanto no antígeno, porque depende da forma que a pessoa vai coletar. A sensibilidade é de 32% a 68% no PCR. Para o antígeno, a sensibilidade é maior pelo tamanho do swab e pela característica da coleta, de 86% a 97%. E os anticorpos, tanto o M como o G, hoje são usados somente para critério epidemiológico. O IgM ele preconiza que a pessoa tenha contato recente com o vírus, mas não necessariamente está contaminada hoje. E o IgG, no passado, sem a vacina, indicava um contato anterior ao vírus. Hoje, com a vacina, ele se dilui com os anticorpos neutralizantes, e a gente não sabe se foi contato ou se foi do esquema vacinal. E aí a gente tem que entender a curva de contaminação para poder falar da Covid longa, que é o tema da nossa palestra na tarde de hoje. Nas primeiras semanas, no terceiro dia, basicamente, eu tenho um pico de carga viral. No vacinado, esse pico de carga viral, ele reduz-se em até 5 dias. No não vacinado, por isso a importância da vacinação, ele dura até 9 dias, podendo gerar um aumento dessas replicações e uma forma mutante nesse indivíduo, as cepas mutantes naquele indivíduo não vacinado. E a PCR fica positiva, normalmente, até o RT-PCR, até o 7º, 8º dia. Posteriormente, ele começa a negativar, e aí eu já começo a detectar os anticorpos. Tedros Adhanom, naquela época, ele acreditava que teríamos 1 milhão de mortes, e, na verdade, ele estava muito enganado.
o mundo sofreu e ainda sofre com a Covid-19. Para vocês terem uma ideia, hoje são 612 milhões de casos, hoje. 612 milhões de casos. São 440 mil casos por dia no mundo. São 1.422 óbitos por dia no mundo. Ou seja, hoje já morreu 1.422 pessoas de Covid-19. E amanhã essa média ela vai se manter. Para a gente ter uma noção disso tudo, até hoje morreram 6.530.000 pessoas de Covid-19. Então, não é uma gripezinha, não é uma doença de médio ou baixo impacto, é uma doença, sim, que causou vários impactos. E um desses impactos é a Covid longa. Mas a gente sabe que numa pandemia entra a política, entra a mídia, entra os fatores sociais e econômicos, e aí o exemplo que a gente tem visto. Biden, por exemplo, anunciou que a pandemia acabou, mesmo com 400 óbitos por dia. Então, isso é tapar o sol com a peneira, na minha humilde opinião. E eu garanto a vocês, que a Patrícia Versolato, ela também não concorda. Quem é essa moça? É uma paciente descrita na literatura que sofre de Covid longa há mais de um ano. Ela não consegue sair da cama, ela tem problema ósseo-muscular importante, apresenta demência, ainda apresenta forte cefaleia e ainda apresenta tosse. Então, veja, é uma paciente que passou pela Covid-19 e ficou com sequelas até hoje. É uma paciente real, são pessoas reais que são esquecidas pelas políticas públicas. Aí, brilhante, que a Débora falou, a gente precisa ter estratégia para manejo desse paciente. O farmacêutico é fundamental para receber esse paciente que ainda tosse, que ainda tem dor, que ficou com sequelado, e como manejar esse paciente na pós-Covid. E aí me preocupou muito durante a pandemia, quando as prefeituras, aí eu peguei um exemplo da internet, colocava lá, mais de 70% dos pacientes estão curados. Na verdade, não existe cura para a Covid-19, existe a recuperação. E muitos pacientes nem não recuperam, ficam sequelados, ficam com a Covid longa. Aí eu coloquei uma pergunta para vocês: existe cura? Não existe cura. 87% dos hospitalizados tiveram sintomas em mais de 2 meses. Essa é uma publicação do JAMA, do CARF e colaboradores. Também a Covid longa foi observada também quem teve a doença leve. Então, não necessariamente terá a Covid longa o paciente que foi grave, que hospitalizou e que foi para a UTI. Isso não é verdade. Nessa publicação do Geertz, a gente consegue ver bem isso. Quais os locais afetados? A Débora falou muito brilhantemente no cérebro, mas eu também tenho uma doença autoimune induzida pela Covid longa, ou seja, pela infecção pela Covid, danos neurológicos, como ela também ressaltou, danos cardiológicos. Eu fiz a vacina, eu desenvolvi arritmia, ou meu coração está tendo insuficiência cardíaca, ou eu fiz um infarto. Cuidado! A Covid-19 também causa lesões cardiológicas. Então, a gente tem que ter muito critério em culpar a vacina sem ter conhecimento de causa, sem estudar realmente foi a vacina, a chance é 0,004%. Então, não é da vacina, é sim do contágio prévio com o vírus. Sintomas respiratórios, ou seja, o sistema respiratório também será afetado por muito tempo, e eu sou exemplo vivo. Eu peguei Covid 4 vezes e agora eu estou com sintomas da tosse. Essa tosse que vai e vem, estou negativo, estou não detectável, mas é uma tosse chata que vai e vem. E é Covid longa. Sintomas cutâneos, sintomas hepáticos, renais. Muitos pacientes tiveram o sistema renal afetado. E aí, se a gente for estudar na literatura, lá na fisiologia, a gente vai ver que o ACE2, a enzima fantástica que regula, né, o mantenimento da pressão arterial, ela está distribuída nesses locais. Aonde? No cérebro, no coração, no pulmão, principalmente. Quem não estudou lá na fisiologia, sistema renina, angiotensina, aldosterona,
o principal localizador da C2 é no pulmão, no fígado também, no rim em grande quantidade, testículos também, que eu nem coloquei aqui, e pâncreas. Doutores e doutoras, cuidado! O teu paciente agora que teve Covid e chega na farmácia e faz uma pontinha de dedo e deu glicemia alterada, glicemia capilar, tem estudos mostrando